Estamos de volta com o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. E olha só, se você quiser acompanhar o comportamento das principais commodities do agronegócio brasileiro, navegue aí, ó, www.jornalcampoaberto.com, vá na página Mercado Agro e fique por dentro em tempo real. Tem muita informação para você, tá certo? Bom, a gente está falando aqui com o Cláudio Pimenta, que nos recebeu, praticamente foi forçado a nos receber porque a agenda dele é apertada, só que o assunto é muito importante e ele, a vida inteira, está vivendo o setor sucrocoleiro, como empresário, como também produtor de cana e uma pessoa que conhece profundamente esse setor. Olha, a gente está falando aí de como a coisa desandou na verdade. Falando de futuro, né? Eu até disse, o que tem o petróleo a ver com isso, com o futuro do setor sucrocoleiro? Bom, o Brasil, só que para que vocês entendam um pouquinho, o Brasil já não é mais o maior produtor de açúcar, né? Perdeu o posto para a Índia, correto? Sim. Muito bem. Aí eu pergunto, o usineiro, ele fica equilibrando, ora ele produz mais álcool, né? Ou mais etanol, para atender o mercado, para atender, né, ajustar o caixa, porque o álcool ele vende rapidinho, né, ele faz dinheiro rápido. Isso. Mas também ele tem que pensar na exportação, né? Então vamos fazer açúcar. Bom, açúcar, pelo jeito, não vai ser um bom negócio. Por enquanto não. Por enquanto não. Etanol, pelo jeito também não. Por que eu falei do petróleo? Porque existe uma expectativa, as projeções para a oferta de petróleo é de que tenhamos aí uma oferta maior. Com isso, o preço vai baixar. O preço baixando, a gasolina vai ficar mais competitiva. Então, quem tem carro alto, só para que você possa entender, vai pensar duas vezes e vai abastecer com o quê? Com gasolina. Aí vai sobrar álcool no mercado e os preços vão despencar. Não tem onde vender açúcar, não tem como vender álcool. E aí, meu caro Cláudio? Cláudio, realmente é uma situação muito delicada, né? Mas ainda bem que tem pelo menos essas duas opções, né? Porque se a usina, o setor sucrocoleiro, dependesse só do açúcar, nós estaríamos numa situação pior ainda, né? Então as usinas hoje, elas têm realmente uma capacidade instalada flexível, que ela pode tanto priorizar a fabricação de açúcar ou de álcool de acordo com o mercado no qual ela está atuando, né? Então hoje, por exemplo, sabe-se que há um excesso de açúcar no mercado mundial, os preços caíram, então as usinas estão priorizando o etanol. Com isso, o mercado interno está se aproveitando de um preço elevado dos derivados de petróleo e a frota flex brasileira, que também é um privilégio, né, está se abastecendo mais com álcool do que com gasolina, no momento, né? Agora, para o ano que vem, tudo vai depender de como é que vai ser o comportamento da safra indiana, que já está superando a brasileira, como é que vai ser o comportamento do açúcar no mercado internacional, e eu creio que as usinas vão tomar a decisão conforme o mercado tiver proporcionando a ela as condições de venda. Então, no momento, eu ainda acho que a safra para o ano que vem ainda é alcooleira. Porém, seja alcooleira, açucareira, o problema da produtividade vai permanecer. É o mesmo, não tem como escapar. O problema da mecanização vai prevalecer, ou seja, as usinas fazem uma projeção de safra, uma projeção de faturamento e isso ao longo do tempo não se concretiza. Tá, e você disse uma coisa importante aí. De qualquer forma, a produção é o X da questão. Sim. Porém, se não há faturamento, não há investimento. Se está difícil você renovar os canaviais, aliás, a taxa de renovação vem caindo a cada ano, Sim. Né? Então, se não há renovação, nós não temos melhoria na produção por hectare. É uma grande sinuca de bico, você não acha? É um dilema, porque ao mesmo tempo em que as usinas querem manter a produtividade alta, para isso elas têm que recorrer ao replantio cada dia mais cedo, ou seja, diminui o ciclo da cana. Só que renovar canavial custa. E às vezes essa renovação na taxa que está sendo imposta não cabe no orçamento da usina. Então você imagina, a usina
moe 20% a menos de cana numa safra, é 20% a menos no faturamento. E para recuperar essa perda, ela tem que plantar cada vez mais cana, mas e cadê caixa para isso? Então, realmente é uma situação muito preocupante. E não é à toa que boa parte das usinas que já entraram em recuperação judicial não estão se recuperando, estão cada dia aprofundando a crise, a dificuldade, e o setor está definhando. Né? Então, agora, que fique bem claro uma coisa, Cláudio. Imagine vocês que a gente é contra o setor, não, muito pelo contrário. Pelo contrário. O que a gente está fazendo aqui é um convite à reflexão, para que você possa entender por que chegamos aonde chegamos. Eu acho que o setor está aí, né? Sim, tem um motivo muito claro, né? Se você sim, eu considero que o setor sucroalcooleiro, tanto a indústria quanto a área agrícola, produtores, na verdade são vítimas disso aí, né? Porque a indústria não poderia prever que isso fosse acontecer, os produtores não poderiam prever que isso fosse acontecer. Exatamente isso. É uma experiência. As grandes vítimas disso são as usinas, né? E os produtores, sim, que se viram obrigados, de repente, a cumprirem essa agenda absurda, né, que foi imposta, uma agenda sustentável, mas que de sustentável é só no papel. Exato. Foi só no papel. E como isso reflete diretamente na cadeia de fornecedores de cana, fornecedores de serviços, bens de consumo e materiais, que é onde eu me coloco também, por isso a preocupação, né? Eu já estou no fim da carreira. Tem muita mas coisa. Você tem muita seguinte, caldeira para consertar ainda, viu? Mas eu quero alertar o seguinte: as gerações mais novas que estão entrando no mercado precisam atentar para o que está acontecendo, porque o setor, infelizmente, pode sofrer uma diminuição maior ainda do que já aconteceu, né? Então, é preocupante, Cláudio, é muito preocupante, infelizmente. Bom, gente, você que gosta do setor, gosta de buscar números, faça aí uma pesquisa, vá lá no Google, verifique lá como está a produção do setor, ano a ano, como é o comportamento, você vai entender o que a gente está falando, né? Claro que a gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar rumo a, digamos assim, a sustentabilidade, mas desde que seja feita uma programação, uma programação coerente. Né? Não adianta chegar e colocar a goela abaixo um investimento e uma mudança tão drástica, tão repentina num setor tão importante, e a gente viu o resultado. Exatamente. A sustentabilidade, ela é muito interessante quando ela tem também a viabilidade financeira, é isso? Porque se não houver a viabilidade financeira, ela não se sustenta. Não faz sentido. Não faz sentido, né, Cláudio? Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui, mas eu queria agradecer muito, Cláudio, porque a gente vai retomar esse tema. Tá? Fica aqui um compromisso a gente retomar esse tema e colocando a coisa no seu devido lugar para que o nosso telespectador entenda, né, de forma sensata, coerente. Tudo o que a gente está falando aqui, ele vai entender lá na frente. Obrigado por participar e obrigado por atender o nosso pedido. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Cláudio. Estou à disposição. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui e você, se tiver alguma sugestão de pauta, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. claudio@jornalcampoaberto.com, né? E siga a gente também nas redes sociais, www.tvestilo.com.br, e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio e também aqui na sua região. Até o próximo programa. Tchau.